Olá pessoal, Deus abençoe, salve Maria. Alerta de tema polêmico para esse vídeo, mas nem tanto. Vamos com calma e analisar de forma digna esses assuntos. Recentemente, ontem, surgiu uma imagem que remetia a Nossa Senhora vestida com a bandeira LGBT. No entanto, algumas pessoas na internet relatam que é simplesmente a cor do arco-íris. A cor do arco-íris. É essa imagem aqui que vocês vão ver. É essa imagem aí mesmo. Nos fóruns de internet, ou seja, nas redes sociais, teve essa discussão, principalmente no X. As pessoas acham que é a bandeira LGBT, mas o fato é que em Aparecida tem muitos movimentos que vão para lá e tudo mais, que participam, principalmente do movimento LGBT. E aí você poderia se perguntar, mas sempre existiu gays, sempre existiu homossexuais dentro da igreja e tudo mais. Só que agora é diferente. Esse fenômeno social é um fenômeno que é um movimento. É um movimento que tem uma articulação, inclusive, política, que sai um pouco da esfera da igreja. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria abordar é o seguinte: a gente não vai entrar aqui, eu não vou entrar aqui em nenhum tema de forma muito polêmica, porque, como o Padre Paulo vai falar, e vocês vão ver o vídeo aí que eu vou colocar sobre esse tema, a Igreja Católica acolhe as pessoas homossexuais. Só que é aquela ideia de que, assim, vem para a igreja, apesar da sua tendência homossexual, mas largue o pecado. Essa é a lógica. E aí o Padre Paulo argumenta que os homossexuais às vezes são usados como massa de manobra pelos movimentos políticos e depois descartados, jogados fora. Que, aliás, é o que a cultura da morte faz com todo mundo. E o Padre Paulo sempre bate nessa tecla. Cultura da morte, movimentos sociais que são usados por pessoas, por políticos, e depois são jogados fora. Será que isso não acontece? É isso que a gente tem que se perguntar. E esse fenômeno de pessoas, como você vai ver que existe um site de pessoas católicas organizadas que são LGBT. Então, esse fenômeno, assim como nas igrejas protestantes, por exemplo, tem gente que estão adaptando tanto a igreja protestante que agora faz igreja, o edifício, né, lá dentro e tudo mais, como se fosse uma espécie de balada. Porque para que a palavra de Deus seja mais atraente. Então, assim como existe isso na igrejas protestantes, nessas denominações protestantes que surgem a rodo por aí, na igreja católica também tem essas questões de movimentos sociais, de movimentos políticos, de movimentos organizados como o meu movimento LGBT, que querem estar dentro da igreja católica, que querem ser católicos, que querem ser devotos, e não querem largar a sua sexualidade, e não querem largar o movimento, não querem largar. Mas, como a gente vai perceber nas aulas do Padre Paulo, existe uma questão muito importante aqui, que é o seguinte: no Evangelho, se a gente for analisar teologicamente, eu compactuo desse pensamento, muita coisa teologicamente e também do magistério da igreja acaba que entrando em contradição com esses movimentos, certo? E não é que a igreja não acolhe, mas a igreja não acolhe, ela não acolhe a questão política, porque Deus não vê instaurar um regime político. E o que se percebe é o seguinte: existe um movimento muito político organizado dentro das igrejas, através da teologia da libertação e tudo mais, que descaracteriza, tira a sacralidade do evangelho e tudo mais. Porque a política fica muito na frente. Entendeu? Então, os movimentos políticos e sociais, eles têm essa característica de acabar materializando tudo que eles tocam. E aí vocês vão assistir aí o trecho do Padre Paulo. Você vai entender o que eu estou a falar desse acolhimento e respeito que a igreja tem pelos homossexuais. Né? Os padres, muitos padres, eles acabam não se assumindo homossexuais, como eu já coloquei aqui em algumas reportagens da BBC, principalmente eu cito isso. Mas existe esse movimento também dos padres, mas é mais secreto. Mas o movimento LGBT dentro da igreja, como esse site que eu coloquei aí, como as pessoas que vão aparecer. Sim, porque ninguém mais nesse país ama os homossexuais do que a igreja. E é porque a Igreja Católica ama os homossexuais que nós dizemos a você, meu irmão, a você, minha irmã, que é homossexual: pare de se machucar, pare de se maltratar, pare de se fazer mal. Nós pedimos, apoiados na palavra de Deus, apoiados no testemunho de Jesus, que é Deus encarnado e revelado,
Não existe felicidade no pecado. O pecado só leva à morte e à destruição. Pare de se machucar. A igreja não condena as pessoas com tendência homossexual. E a prova disso são tantos documentos da Igreja Católica. Você pode encontrar isso concretamente no Catecismo da Igreja Católica. Aqueles que quiserem saber, no Catecismo no número 2358, você vai encontrar aquilo que a Igreja diz a respeito do cuidado dos homossexuais, que devem ser acolhidos com compaixão dentro da Igreja. Dentro da Igreja Católica não há lugar para a intolerância e nem para a discriminação do homossexual, da pessoa que tem tendência homossexual. Não somente isso, a Igreja publicou toda uma carta para indicar aos pastores, aos padres e aos bispos como é que devem lidar com as pessoas homossexuais. Essa carta está à disposição na internet, no site do Vaticano. É uma carta datada de 1º de outubro de 1986. Essa carta foi assinada pelo cardeal Ratzinger e o título dela é Carta sobre o Cuidado Pastoral das Pessoas Homossexuais. Você vai encontrar algumas traduções que dizem Carta sobre a Cura Pastoral. Está correto, mas eu estou dizendo cuidado pastoral para que a pessoa entenda. A igreja aqui não está propondo curar os homossexuais. Cura aqui, a palavra cura quer dizer cuidado pastoral. Como é que nós devemos cuidar pastoralmente das pessoas que têm tendência homossexual? Isso é um dever de todo pastor, isso é um dever de todos os padres, é um dever de cada católico. Não discriminar esses nossos irmãos e essas nossas irmãs, mas querer o bem deles. E o bem verdadeiro significa querer vê-los no céu, querer ver a salvação da alma deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem tendência homossexual, receba esta declaração de amor da Igreja Católica. A Igreja Católica ama verdadeiramente você e por isso quer a sua salvação eterna. Agora, infelizmente, existem os inimigos dos homossexuais. E quem é o grande inimigo do homossexual? A ideologia gay. A ideologia gay que foi a grande vencedora esta semana quando conseguiu que a Suprema Corte do nosso país aceitasse colocar uma união entre dois homens e entre duas mulheres em igual status de dignidade da união do matrimônio, da união heterossexual de um homem e de uma mulher como ela foi querida e desejada por Deus.